você tem a sua harpa, você pode acompanhar. Quando chamou Paulo, quando chamou Saulo, que foi transformado em Paulo. E aí alguém, aquele homem poderoso, aquele homem referoso, começa a ser transformado, começa a ser mudado. E tem que ser levado pela mão, porque ele não enxergava mais. E ele vai até a cidade, entra na cidade de Damasco. E ele fica ali 3 dias e 3 noites, orando para receber uma resposta de Deus, receber o que havia acontecido com ele. Mas ele já sentia a presença do Espírito Santo de Deus, ele já sentia a presença de Deus na sua vida, porque ele deu vazão e escutou o chamado do seu Senhor. Amém, aleluia. Aqui nesta noite tem pessoas que são chamadas pelo Senhor. Neste dia, neste momento, neste local, para fazer a diferença neste lugar, para ser mudado por esse lugar, para ser mudado pela palavra de Deus. Deixe Deus trabalhar a sua vida como Paulo deixou. Amém, aleluia. Ele ficou ali 3 dias e 3 noites orando, sofrendo, chorando. E aí o Senhor aparece para Ananias, lá na cidade de Damasco, e diz: e ele fica cego, ele fica sem ver. E ele está envolto ali. E ele diz: Saulo, Saulo, Jesus diz para ele: por que tu me persegues? Por que tu faz tais coisas? Por que tu engana-te a ti mesmo com essa tua vida que tu anda levando? Por que tu não muda de direção? E aí, Saulo pergunta para ele, na sua disposição de ouvir aquela voz e seguir aquela voz. Porque Saulo estava procurando uma nova verdade para a sua vida. E quando veio essa verdade, ele disse: quem és tu, Senhor? E Jesus diz para ele: eu sou aquele que tu persegue. É duro para ti me perseguir. É duro para alguém perseguir a igreja de Jesus Cristo. É duro para alguém ficar contrário às palavras desse evangelho. É duro para alguém não deixar a luz de Jesus resplandecer no seu coração, no seu ser, na sua mente, na sua alma, transformar a sua vida. Eu não estou dizendo que é duro nesta vida, mas na próxima será muito duro. Aleluia, glória a Deus. Porque aqui começa o caminhar, mas ele termina lá no céu junto com Jesus. Aqui começa todas as coisas. É Saulo, aquele homem poderoso, aquele homem vingativo, aquele homem que só pensava em fazer maldade para os cristãos. Ele começa a se levantar do chão e vem alguém. Ele ouviu a voz de Deus. Amém, aqueles que estavam ali em torno também ouviram a voz de Deus. E eles também não poderiam dizer: eu nunca ouvi a voz de Deus, porque eles também ouviram. Nunca esse Deus me chamou, porque também Deus chamou eles. Quando chamou Paulo, quando chamou Saulo, que foi transformado em Paulo. E aí alguém, aquele homem poderoso, aquele homem referoso, começa a ser transformado, começa a ser mudado. E tem que ser levado pela mão, porque ele não enxergava mais nada. E ele vai até a cidade, entra na cidade de Damasco. E ele fica ali 3 dias e 3 noites, orando para receber uma resposta de Deus, receber o que havia acontecido
acontecido com ele, mas ele já sentia a presença do Espírito Santo de Deus, ele já sentia a presença de Deus na sua vida, porque ele deu vazão e escutou o chamado do seu Senhor. Amém, aleluia. Aqui nesta noite tem pessoas que são chamadas pelo Senhor. Neste dia, neste momento, neste local, para fazer a diferença neste lugar, para ser mudado por este lugar, para ser mudado pela palavra de Deus. Deixe Deus trabalhar a sua vida como Paulo deixou. Amém, aleluia. E ele ficou ali 3 dias e 3 noites orando, sofrendo, chorando. E aí o Senhor aparece para Ananias, lá na cidade de Damasco, e diz: Ananias, tu vai lá e fala com Saulo, que é Paulo, e diz para ele que ele é importante para mim. E Ananias, a princípio, resiste a Paulo, ao Senhor Jesus Cristo. Ele resiste à palavra de Deus. Ele diz para o Senhor: esse homem, ele perseguiu a tua igreja, ele matou muita gente. Como é que eu vou lá falar com ele agora? Talvez Ananias tivesse até com um pouco de medo, um pouco de receio de falar com aquele homem tão poderoso. E aí Jesus disse para ele: não, tu vai, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu evangelho, para sofrer, porque às vezes as pessoas pregam que o evangelho é só bondade, só maravilha, só... Não, o evangelho é sofrer por Jesus, porque ele sofreu muito mais por nós. Ele arrastou aquela cruz pesada, sofrimento, ele sofreu por nós. E se nós não olharmos para ele, e se nós não tivermos de condições de levar a nossa cruz, Jesus diz: quem não tiver condições, venha até após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é um momento de diferença nas nossas vidas. Seguir Jesus é só para os corajosos, não é para qualquer um, é para aqueles que têm coragem. Corajosos, que não estão olhando só para essa vida onde moram, que fazem, não, mas estão olhando para o céu, para as mansões celestiais, para o lugar que Jesus já preparou para nós. Amém. E Saulo percebeu isso, e Saulo foi transformado. E Ananias entra na presença de Saulo e põe as mãos sobre ele. Ele recebe o batismo com o Espírito Santo e fala em línguas. E Paulo profetiza, e Ananias profetiza para ele: Saulo, irmão, receba os dons do Espírito Santo. Amém, aleluia. Deus quer distribuir os dons do Espírito Santo aqui nesse lugar, capacitar pessoas nesse lugar, para fazer, como eu já falei aqui, a diferença neste lugar. Amém, aleluia. Mudar este lugar. Mas há que haver alguém, pessoas que estejam dispostas nesse lugar, nesta última hora, a se levantar para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. Os irmãos pregadores que estão aqui nessa noite querem fazer a obra de Deus. As irmãs cantoras que estão aqui nessa noite querem fazer a obra de Deus. Mas não depende só de nós. Deus está chamando homens e mulheres cheios do seu Espírito. E Ele não está olhando para você, a sua idade, o seu tamanho. Nesta noite, Amém. que te trouxe aqui para ouvir a santa, bendita, maravilhosa palavra de Deus, que transforma a vida do mais vil pecador. Amém. E hoje eu vou falar um pouco sobre este homem que teve esse encontro com Jesus. Este homem que era um homem contrário a Jesus. O homem que não queria saber de Jesus. O homem que tinha sua religião. Ele tinha os seus dogmas, tinha os seus pensamentos, tinha os seus segmentos na sua vida. O homem que estava contrário a Jesus e a tudo quanto Jesus pregava. Mas quando Jesus se apresentou para ele, ele teve que ser transformado. Amém. E você nunca sabe de que forma Jesus vai te aparecer. Você nunca sabe quando ele vai brilhar no seu coração e transformar a sua vida. Mas uma coisa eu sei, que você tem que tomar um propósito diante de Deus, entregar o seu coração para Ele, para que Ele possa entrar e fazer morada. Amém. E mudar a história da tua vida. Aleluia. Aleluia. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9.
Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Amém, irmãos? Amém. Capítulo 9. Diz assim, Atos dos Apóstolos. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para ir às sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Ele disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha-se-lhe a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver, e sejas cheios do Espírito Santo. E logo caíram-lhe dos olhos como que escamas, e recuperou a visão, e levantando-se, foi batizado. Aleluia. Amém. Podeis sentar. Então aqui nós estamos vendo este homem, este Saulo de Tarso, que foi transformado pelo poder de Deus em Paulo, o grande apóstolo, que escreveu várias epístolas e que trouxe muitas mensagens para a igreja, que edificou a igreja no meio das nações, que fez muitas missões, que percorreu terras sem fins. Mas antes disso, antes da sua conversão, ele era um homem contrário ao evangelho. Ele perseguia os cristãos em Jerusalém. Ele matava cristãos. Ele matava crianças, matava homens, matava mulheres. Talvez ele perseguia porque ele era um homem muito estudado também, um doutor. E ele também tinha dupla nacionalidade.
E ele também, diante daquelas circunstâncias, ele se valia da sua autoridade para perseguir aquela seita que era contra a sua religião, Aleluia. contra o judaísmo que imperava na época, contra os sacerdotes. E ele era um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, um grande instrutor do Antigo Testamento, do Torá, da lei de Moisés. E ele era zeloso daquela lei. Amém, aleluia. Mas ele tinha uma religiosidade. Ele não soube ver que o seu tempo havia chegado da sua transformação da sua vida. Ele não soube ver que aquele Jesus que ele perseguia era um Jesus que vinha para a salvação. Então, nesse momento, ele estava numa guerra muito acirrada contra os cristãos, matando e perdendo cartas para perseguir eles em outras cidades. A sua mente estava tão pervertida, tão destruída pelo inimigo das nossas almas, que ele mesmo, com toda a sua inteligência, a sua sabedoria, ele perseguia as outras pessoas. E se a sua religião fosse tão boa assim, na verdade, ele não necessitaria de perseguir aquelas pessoas. Porque o cristianismo, o cristão não persegue ninguém. Ele prossegue após alguém para trazer ele para Cristo. Amém, aleluia. É assim que Deus nos fala aos nossos corações. É assim que Deus transformou a minha vida. É assim que Deus transformou a vida desses obreiros que estão aqui, dessas obreiras que estão sentadas aí. É assim que Deus muda nossas vidas. Nós não éramos bonzinhos, nós éramos... E hoje, Amém, aleluia. nós temos a glória de Deus e gostamos de sofrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então Saulo de Tarso, ele vai com as suas cartas pelo caminho, perseguindo, conversando com aquela gente, com seus soldados, a soldadesca, tudo que estava sobre o seu comando, tudo que ele dizia para eles fazer, eles tinham que obedecer e Amém, fazer, aleluia. não importava para quem fosse. Glória a Deus. E aqui ele estava indo numa perseguição, e quando ele chega na metade talvez do caminho de Damasco, eis que vem uma grande luz e envolve ele. Amém, E aleluia. eu acho interessante que só ele ficou envolto pelaquela luz. Todos os que estavam em torno deles não viram aquela luz, mas ouviram quem falava com ele dentro daquela luz. Amém. Eles ouviram o chamado de Paulo. Talvez Deus tenha chamado você e você não tenha se apercebido ainda, o seu coração não tenha se abrido para que a luz do Evangelho de Jesus Cristo resplandecesse na sua alma e no seu coração. Amém. Para mudar e transformar a sua vida, porque é isso que Deus faz nas nossas vidas. Ele transforma as nossas vidas. Daquilo que era ruim, começa a se transformar numa coisa boa. E é isso que Deus quer transformar. Ele não importa onde você diz, mas Senhor, esse homem, ele perseguiu a tua igreja, ele matou muita gente. Como é que eu vou lá falar com ele agora? Talvez Ananias estivesse até com um pouco de medo, um pouco de receio de falar com aquele homem tão poderoso. E aí Jesus disse para ele, não, tu vai, porque ele é um vaso escolhido por mim. Amém, glória Para a Deus. levar o meu evangelho, para sofrer, porque às vezes as pessoas pregam que o evangelho é só bondade, só maravilha, só... Não, o evangelho é sofrer por Jesus, porque ele sofreu muito mais por nós. Ele arrastou aquela cruz pesada, sofrimento, ele sofreu por nós. E se nós não olharmos para ele, e se nós não tivermos de condições de levar a nossa cruz, Jesus diz, quem não tiver condições, vem até após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é um momento de diferença na nossa vida. Amém, aleluia. Seguir Jesus é só para os corajosos, não é para qualquer um, é para aqueles que têm coragem, corajosos, que não estão olhando só para essa vida onde moram, o que fazem, não, mas estão olhando para o céu, para as mansões celestiais, para o lugar que Jesus já preparou para nós. Amém. E Saulo percebeu isso. E Saulo foi transformado. E Ananias, dentro da presença de Saulo, impõe as mãos sobre ele. Ele recebe o batismo com o Espírito Santo e fala em línguas. E Paulo profetiza, e Ananias profetiza para ele: Saulo, irmão, receba os dons do Espírito Santo. Amém, aleluia, Jesus. Deus quer distribuir os dons do Espírito Santo aqui nesse lugar, capacitar pessoas nesse lugar, para fazer, como eu já falei aqui, a diferença
permaneça neste lugar. Amém, aleluia. Mudar este lugar. Mas há que haver alguém, pessoas que estejam dispostas nesse lugar, nesta última hora, a se levantar para fazer a obra de Deus. Amém, Jesus. Eu quero fazer a obra de Deus. Os irmãos pregadores que estão aqui nessa noite querem fazer a obra de Deus. As irmãs cantoras que estão aqui nessa noite querem fazer a obra de Deus. Mas não depende só de nós. Deus está chamando homens e mulheres cheios. Amém, aleluia. Para você, da sua idade, do seu tamanho, da sua diferença. Não, Ele está olhando para o seu coração. Amém, Jesus. Um coração diferente. Um coração contrito na presença. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Porque se Paulo não tivesse entregado a sua vida para Jesus, ele continuaria na mesma vida. Aleluia. Continuaria no mesmo rumo. Glória a Deus. E não teria dado ouvidos para a voz de Deus. Muitas vezes Deus nos chama. E Saulo também não queria ir. Paulo também não queria ir. Ele não queria ir. Ele queria perseguir as outras pessoas. Ele queria falar mal das outras pessoas. Ele queria fazer tudo ao contrário, contra as outras pessoas. Mas Deus chamou ele e disse: não, tu vem que tem um vaso escolhido por mim. Amém, Jesus. Eu quero falar contigo hoje. Oh, glória a Às vezes nós Deus. resistimos de vir na igreja. Resistimos de falar com Jesus. Resistimos de seguir esse Jesus maravilhoso. Mas um dia Jesus olhou até para Pedro e Pedro olhou para Jesus. E Pedro disse: mas para onde é que nós vamos ir, Jesus? Se só tu tem a palavra da vida eterna. Amém, aleluia. Só tu pode nos guiar. Só Jesus pode nos guiar as nossas almas. Amém, glória a Deus. Nos livrar dos tormentos que virão, da ira que virá. Aleluia. Glória, glória. E logo Aleluia. caíram as escamas dos seus olhos e ele começou a ver. Até ali ele era um homem, estava cego, né? Ficou cego fisicamente, mas ele estava mais cego ainda espiritualmente. E quando caiu as escamas dos seus olhos, ele começou a ver um novo mundo, Glória a Deus. novas coisas diante de Saulo, de Paulo de Tarso. E a vida foi transformada. Ele sofreu muito para pregar o Evangelho. Amém, aleluia. Nosso irmão, o irmão Orfeu, ele vai concluir essa mensagem desta noite. Amém? irmão? Amém. Aleluia. Glória a Deus. São os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Graças a Deus por estarmos aqui na congregação da Eólica, é isso, irmão? Parque Eólico, isso. Para nós é motivo de alegria estar com vocês esta noite. Toda honra e toda glória são dadas ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus. E Ele trouxe cada um de vocês que está aqui esta noite. O irmão Irineu me convidou para nós irmos aqui prestigiar o nosso querido Betão, irmão Xavier, nesta igreja querida, que são nossos irmãos em Cristo e que também estão caminhando para os céus. Amém, amém, irmãos? Glorificado seja o nome de Jesus. Mas prosseguindo a palavra que o irmão está falando, palavra maravilhosa, palavra esta que fala sobre a transformação de um homem chamado Saulo. Então o tema desta noite é transformação, é mudança de vida, amém, irmãos? Glorificado seja o nome de Jesus. E também os irmãos cantaram, dois irmãos cantaram aqui sobre Jeremias 18, o Senhor amassar o barro e do barro fazer um novo vaso. Você que está aqui essa noite, saiba que foi Deus que trouxe você até aqui. Coincidência existe para o homem sem Deus. Quando nós falamos em plano de Deus, em projeto de Deus, não existe coincidência. Existe a vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus. Existem 3 atributos divinos que pertencem ao Senhor, exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Ele é onipotente, tem poder nos céus e na terra. Ele é onisciente, que vem de ciência e conhecimento. Ele sabe todas as coisas. E o nosso Deus é onipresente, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, antes que o irmão Orfeu fosse convidado pelo presbítero Irineu para vir junto com o irmão Paulo até a congregação aqui, o nosso Deus já havia previsto isso. O nosso Deus colocou no teu coração para você vir aqui essa noite. Não foi coincidência. Deus te trouxe aqui
porque Deus tem uma palavra para você. Eu sempre digo que os nossos cultos, irmãos, a primeira parte do culto, louvores, cânticos, é o homem e a igreja glorificando, adorando, cultuando, e que sobe para os céus para o Senhor receber. A segunda parte do culto é Deus falando com a igreja, falando com o seu povo. Não importa se é uma congregação de madeira, não importa se é uma congregação simples, cada pessoa que está aqui esta noite tem muito valor para Deus. Glória a Deus. O irmão Paulo que construiu essa obra tem muito valor para Deus. Tem um ministério que Deus lhe confiou, e Deus colocou talentos na vida dele. Amém, irmãos? E você que está aqui esta noite, Deus também confiou talentos a você. Talentos que são exclusivos teus, para você trabalhar, para fazer a obra de Deus. Saulo, cujo nome foi dado a ele em homenagem ao rei Saul. E depois, quando ele teve um encontro com o Senhor, passaram a chamar ele Paulo. Mas o nome dele era Saulo e o nome dele era Paulo. Paulo porque na língua, em Roma, no latim, eles não conseguiam dizer Saulo, diziam Paulus. Então era Paulo o nome dele, mas quando os pais dele colocaram o nome dele quando nasceu, colocaram o nome Saulo. Este homem, Jesus precisava dele. Este homem, o Senhor tinha uma grande obra para confiar em suas mãos. E o Senhor deu muitas oportunidades para Saulo. E a oportunidade mais latente que o Senhor deu para ele foi quando ele presenciou Estevão discursando e falando sobre a obra redentora do Calvário. E Estevão foi apedrejado até a morte. E nos diz a Bíblia que ali estava Saulo, e Saulo consentiu com a morte de Estevão. Mas ele não conseguiu entender que amor era aquele que aquele homem tinha no seu coração, a ponto de morrer por aquela obra, morrer por Jesus. Ali o Senhor deu uma oportunidade para Saulo, para que ele tomasse uma decisão. E Saulo não tomou. E após sair dali, ele estava em caminho para Damasco. E o Senhor disse: agora chega. É a última oportunidade. E eu me encanto, irmãos, até ouvindo certa vez um pregador dizendo que nós procuramos a Jesus, nós vamos a Jesus. Os irmãos que estão aqui essa noite vieram aqui ouvir uma palavra da parte de Deus. Mas Saulo não foi até Jesus, Jesus foi até Saulo. E não foi Saulo que chamou Jesus, mas Jesus que chamou Saulo. O Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perseguia a igreja e perseguia Jesus. Mas o Senhor disse, é o único registro na Bíblia, irmãos, que o Filho de Deus para um homem, derruba ele e transforma ele. Os demais o Senhor encontrou, olhou para ele, o Senhor fez um convite e eles aceitaram. Mas aqui foi o contrário. O Senhor chegou e disse para ele: Saulo, Saulo. O Senhor disse para ele: hoje termina. A partir de hoje tu não vai mais perseguir. A partir de hoje tu será um perseguido. Mudança, transformação. Eu não sei a vida que você leva. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Mas o Jesus que está no meu coração, está no coração desses obreiros. Esse Jesus, ele conhece você. Através do Espírito Santo de Deus, ele sabe tudo o que você está passando, as lutas que está enfrentando em casa, quem sabe com falta de alimento, quem sabe sem dinheiro para pagar as contas. O Senhor conhece a tua vida. Aleluia. E nessa noite, o Senhor Jesus que transformou a Saulo, ele está aqui. Isso que você sente no teu coração é a presença de Deus que está neste culto. É a presença do Senhor que está nesta igreja, porque ele te chamou, ele te escolheu. E o Senhor dá muitas oportunidades ao ser humano, irmãos. O Senhor disse para Saulo, aqui o irmão leu: duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. O Senhor estava dizendo para ele: até quando tu irás resistir? Tu não entende que sem Deus o homem não é nada? Você não entende que uma mulher sem Deus não é nada? Que a nossa vida está nas mãos dele? Que o nosso coração só bate porque ele permite? Porque a hora que o Senhor fizer assim, o coração para de bater. E para onde você irá? Você pode viver até sem Jesus nesta vida, mas você não pode sair daqui sem Jesus. Porque ele é o dono da vida. E ele precisa de você. Mas mais você precisa dele. Mas nós precisamos do Senhor. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Amém, amém, irmãos? E nos diz uma palavra lá em Hebreus 3, versos 7 e 8: se hoje ouvirdes a minha voz,
não endureçais os vossos corações. Somente Jesus pode mudar, somente Jesus pode transformar. O maior milagre que existe nesta vida, nesta terra, não é cura do câncer, não é cura da AIDS. O maior milagre que existe nesta vida é a transformação do inútil em um útil, daquele que não era nada em alguém que passa a ser alguma coisa, daquele que andava sem Deus e agora anda com Deus, aquele que estava indo para o inferno agora está indo para os céus, aquele que tinha uma vida de tristeza, pranto e dor e desesperança, e agora tem uma vida de esperança, uma vida de vitória, porque ele sabe o Senhor que ele serve, o Senhor que ele confia, o Senhor que ele crê. Como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. Deus tem falado com você esta noite, e a hora passa muito depressa. Neste momento, com a permissão do irmão encarregado, eu convido que a igreja se coloque em pé. Estaremos orando por você. A hora tem passado, passa depressa. Para mim foi um fato novo. O irmão Irineu iniciou e eu concluí. Mas o nosso Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus trouxe você até esta igreja, nesta congregação. Aqui existe uma porta de salvação neste lugar. Aqui está o Senhor, Ele trouxe você até aqui. E nós estaremos orando por você neste momento. Você, prezado amigo, eu não te conheço. Nós só somos uma coisa se tivermos Jesus em nosso coração. Esta é a grande verdade. Não importa se tem dinheiro, se não tem. Não importa se é preto, se é branco, se é negro, gringo, alemão. Não importa. Perante Deus tem dois tipos de pessoas: quem anda com Ele e quem anda sem Ele. Essa é a verdade. Porque o dia que nós fomos parar dentro de uma caixa, somos todos iguais. Esta é a grande verdade. E a diferença é na eternidade. Essa é a grande verdade. Mas Deus tem bênção para você. Neste momento eu lanço um convite. Se tem alguém entre nós que ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu lanço um convite, passe diante do altar. Nós estaremos orando por você. E hoje será o dia mais feliz da sua vida. Porque a partir de hoje Jesus, Ele entra no teu coração. A partir de hoje Jesus entra na tua casa, entra no teu lar e na tua família. Está escrito, disse o Senhor: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Paulo, quando estava preso, ele disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se nessa noite tem alguém aqui que nos visita e que estava longe do Senhor e quer voltar para Jesus, e quer arrumar o seu altar diante de Deus, e quer voltar a ser um irmão, participar da Santa Ceia, voltar a participar da comunhão dos santos e a comunidade. Oh, glórias a Deus. Se temos alguma pessoa doente, enferma, venha diante do altar, estaremos orando por você. Para que Deus te dê saúde nesta noite, para que Deus fortaleça a tua saúde. Oh, glórias a Deus. Sim, essa é a única escolha. É Jesus. Jesus de Nazaré. Aquele que veio para morrer numa cruz para nos salvar e nos dar uma nova vida, uma nova esperança. Amanhã pode ser. Glórias a Deus. Glorifique o Senhor. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Amém. Estaremos orando neste momento, irmãos. Estaremos orando neste momento com a igreja. E eu convido a você que feche os teus olhos. Os irmãos estarão impondo as mãos sobre você, ungindo aquele que está enfermo, que está doente. Se tem alguma pessoa enferma, fica à minha direita. O irmão estará orando para que Deus te dê saúde nesta noite. Ore junto conosco. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos na tua presença, ó Pai Santo, glorificando o teu nome por esta oportunidade de estarmos na tua casa, de estarmos com o teu povo, ministrando a tua palavra santa. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada vida que está aqui, abençoa cada irmão que está aqui, aquele que está aceitando a ti nesta